Olá, amigos. Mais uma vez estou muito animado por compartilhar essas histórias, dessa vez sobre a tradução do livro de Mormon, a de Joseph junto com Oliver Cowdery. Nós terminamos com... Bem, no último vídeo foi o vídeo da igreja, espero que tenham gostado. Eu amo aquele vídeo e tem mais um no futuro que vamos também compartilhar. Mas no vídeo antes daquele, terminamos com a viagem de Harmony até a casa da família Whitmer. Isso mais ou menos no dia 1º de junho de 1829, e no mês de junho, Joseph e Oliver traduziram as placas menores. Isso foi de 1º Nefi até chegar a Palavras de Mormon. Os historiadores não têm certeza de onde estava o livro Palavras de Mormon. Não sabem se eram parte das placas maiores ou menores. Eu acho que faziam parte das placas maiores, porque eu vou falar sobre isso nesse vídeo. No final do livro de Jarom, eu acho. Ou melhor, Omni. E essas placas estão cheias, então não tinha mais espaço para escrever as palavras de Mormon. Mas isso é meu pensamento. Mas começaram em Fayette, que é a cidade onde morava a família Whitmer. Começaram em 1º Nefi. Imaginem Joseph e Oliver traduzindo o capítulo 9 de 1º Nefi. O versículo 2 fala o seguinte: E agora, conforme falei sobre estas placas, eis que elas não são as placas nas quais faço um relato completo da história de meu povo, pois dei o nome de Nefi às placas nas quais faço um relato completo de meu povo. Elas são, portanto, chamadas de placas de Nefi, segundo o meu próprio nome, e estas placas também são chamadas placas de Nefi. Agora dá uma confusão aqui, porque ele disse que elas são chamadas de placas de Nefi, segundo o meu nome. E essas placas também são chamadas placas de Nefi. Então, tem duas placas de Nefi, as maiores e as menores, e gera muita confusão isso. Lemos no 3. Não obstante, recebi um mandamento do Senhor para fazer estas placas, com o fim especial de deixar gravado um relato do ministério de meu povo. Então o Senhor explica, o Nefi explica, eu criei essas placas para a história de meu ministério. No 4. Nas outras placas, deve ser gravado um relato do governo dos reis e das guerras e contendas de meu povo. Estas placas tratam, portanto, na sua maior parte do ministério, enquanto as outras placas tratam principalmente do governo dos reis e das guerras e contendas de meu povo. As outras placas que foram perdidas com as 116 páginas eram a parte histórica. Leiam o 5. O Nefi escreve: não sei porquê. Estou escrevendo essas outras placas, mas o Senhor me ordenou. E o versículo mais importante é o 6. Mas o Senhor conhece todas as coisas desde o começo. Portanto, ele prepara um caminho para realizar todas as suas obras entre os filhos dos homens, pois eis que ele tem todo o poder para fazer cumprir todas as suas palavras. E assim é. Imagina Nefi, ou desculpa, Joseph, quando ele traduziu esses versículos, o alívio que ele teve, porque ele reconheceu que o que ele traduziu nos primeiros 8 capítulos eram o resumo do livro de Leí. Então aquelas 116 páginas foram resumidas nos 8 primeiros capítulos de 1º Nefi.
Imagina o sentimento de Joseph, reconhecendo que tudo não foi perdido, que o Senhor compensou para o fracasso dele e do Martin Harris, e resumiu aquele registro, que Nefe resumiu. Então, aprendendo isso, eu voltei e li novamente os 8 primeiros capítulos. Então notei que quase cada capítulo começa com o Nefe falando sobre Lei, o pai dele. Então ele estava de fato resumindo o registro do pai dele. E começando no 9, Nefe começa a escrever o relato dele. Eu posso imaginar o alívio de Joseph quando ele reconheceu isso. Então notem bem que nessas placas pequenas é tudo na primeira pessoa. Eu, Nefe, eu, Jacó, eu, Enos, sempre é eu. Quer dizer que Mormon não resumiu essas placas. Essas placas Mormon achou na biblioteca com um monte de placas e só colocou elas, junto com o livro que ele resumiu. Notem que o resto do livro está na terceira pessoa. Que Mormon fala e Alma fez isso e aquilo, Elamã foi, aconteceu o que Elamã fez, e Nefe e Lei em terceiro Nefe. Foi tudo um resumo até chegar ao livro de Mormon e depois Moroni. E esses livros novamente foram escritos na primeira pessoa, porque Mormon e Moroni escreveram, mas foram grandes resumos. Os livros de Mosias, Alma, Elamã, terceiro Nefe, quarto Nefe e Éter. E notem também que quase todos esses livros têm um resumo no início. Esse resumo foi feito por Mormon. E em primeiro e segundo Nefe foram escritos por Nefe. Mas notem também bem, o início de cada capítulo tem um resumo em itálico. Essa parte escrita em itálicos não era parte do livro de Mormon original. Esses itálicos foram adicionados. Eu acho que foi por Orson Pratt em 1869. Então qualquer coisa escrita em itálico não era parte dos autores originais. Mas notem que Mosias não tem um resumo no início do livro. Por que não tem? Porque perdemos o início do livro de Mosias nas 116 páginas, como falamos antes. São esses detalhes pequenininhos, mais uma vez, que mostram os milagres. Imagina se Joseph escrevesse o livro de sua própria imaginação. De jeito nenhum cometeria esses erros no livro. O erro de não ter um resumo do livro de Mosias, o erro de escrever a primeira parte do livro em primeira pessoa e no meio do livro escrever na terceira pessoa, depois voltar em Mormo e Moroni para a primeira pessoa de novo. Ele nunca faria um livro assim. E por que é assim? É por causa do que acabei de explicar. Aliás, como disse um acadêmico de letras, o nome é Robert Rees e ele escreveu: Joseph Smith escrevesse o livro de Mormon de sua imaginação e da maneira que seus escribas disseram que ele escreveu, e não temos motivo nenhum de não acreditar. Então, ele foi o único autor na história humana que realizou tal coisa. Esses milagres são incríveis. Então, continuando, Joseph já sabia que ia ter 3 testemunhas do livro de Mormon. Imaginem quando Joseph leu de novo em 2 Nefe 27, onde fala mais 2 vezes que ia ter 3 testemunhas, e ele orou e sentiu pelo Espírito Santo.
que era para ser Oliver Cowdery, David Wimmer e Martin Harris. Vamos pensar sobre Martin. Ele já tinha fracassado em perder as 116 páginas, mas ele arrependeu e ele foi escolhido para ser uma das 3 testemunhas. Também foi escolhido para financiar a impressão e distribuir os livros de Mormon. Que bênção ter ele! E que bênção que ele pôde se arrepender e fazer sua parte. Então, mesmo com os erros de Martin, ele foi escolhido. Isso me diz muito. Eu fico muito contente em saber isso, porque eu também errei várias vezes em minha vida. E o Senhor consegue me usar ainda, assim como Martim. E isso é a verdade com cada um de vocês. Vocês erraram, eu sei que erraram, porque todos erram. O Senhor ainda pode nos usar. Eu penso sobre mim nessa condição que eu tenho agora. A minha fala é horrível, o meu andar é muito fraco. Mas o Senhor ainda pode me usar e eu tenho refletido sobre isso. Eu fui ao Brasil com 10 anos de idade. Aprendi a falar português quando era rapaz. Voltei para fazer missão e para ser presidente de missão junto com minha esposa. Depois fui para ser o diretor dos lugares históricos em Palmira. Tudo isso em preparação para que eu pudesse fazer esses vídeos, para ajudar meus amigos brasileiros a amar o profeta Joseph e aprender os detalhes de onde se encontram os milagres. O Lucas Guerreiro, com quem eu trabalho, ele puxava minhas orelhas dizendo que eu tinha que fazer esses vídeos. E eu falei, não, acho que as pessoas vão ficar bem chateadas com minha fala tão lenta. E ele me disse, isso não importa, você tem que fazer. E eu sinto que ele foi inspirado, que o Senhor me preparou, mesmo com essa doença e com essa fraqueza que eu tenho, ele me preparou para poder fazer isso. E você, ele está preparando ou já preparou você para fazer o quê? Agora é fácil você dizer, mas eu nunca vou ser presidente de missão. Eu não vou ser o diretor de lugares históricos. Mas o Senhor tem me ensinado muitas vezes que o trabalho dele geralmente é feito pessoa por pessoa, uma a uma. Você tem que estar preparado para o Senhor te usar para ministrar a uma pessoa. E ele vai te usar. E quando você estiver preparado e é o tempo dele, ele vai te usar. E se você não estiver pronto, e ele terá ir para o plano B, para usar uma outra pessoa. Lembre de Doutrina e Convênios 9, versículo 12. Pois não vês que para compensar dei forças suficientes, e a meu servo Joseph e a nenhum de vós condenei. E você tem que se preparar para ser o plano B para alguma outra pessoa que não possa por qualquer motivo. Vamos falar sobre mais uma coisa. Vocês sabem que enquanto Joseph e Oliver estavam em Harmony, João Batista veio e restaurou o sacerdócio arônico. E alguns dias depois, Pedro, Tiago e João vieram para restaurar o sacerdócio de Melquisedeque. E nós pensamos nesses 2 eventos como a restauração do sacerdócio. Mas esses 2 eventos foram apenas 2 eventos num processo longo em restaurar o sacerdócio completo. Por exemplo, Joseph fala em Doutrina e Convênio 128, versículo 20.
quando ele está gritando os anos sobre tudo que tem acontecido com ele. E ele fala: ouvimos a voz de Pedro, Tiago e João em Harmony, declarando-se possuidores das chaves do reino e da dispensação da plenitude dos tempos. E também a voz de Deus no quarto do velho pai Whitmer. O que é isso? A voz de Deus no quarto do velho pai Whitmer. Bem, isso aconteceu enquanto Joseph e Oliver estavam traduzindo em Harmony. E isso foi mais uma parte da restauração do sacerdócio. E mais uma parte de várias outras partes. Por exemplo, e já falamos sobre isso uma vez, em Doutrina e Convênio 110, uma semana depois da dedicação do templo de Kirtland. Elias, o profeta, veio para restaurar as chaves de poder, ligar na terra e nos céus, o poder selador. Isso fez mais uma parte da restauração do sacerdócio. Hoje, o presidente Nelson está nos ensinando sobre como as mulheres tomam parte do sacerdócio enquanto elas oficiam no templo. O presidente Nelson não deu esse poder a elas. Elas receberam esse poder quando foram designadas como oficiantes no templo. Pensa bem sobre o próprio título de oficiante no templo. Quem tem poder de oficiar no templo? Pessoas que usam sacerdócio. E como eu falei, o presidente Nelson não deu esse poder a elas. Mas ele está nos ensinando que elas têm poder do sacerdócio enquanto elas oficiam no templo. Continuando a restauração do sacerdócio completo, vamos falar no próximo vídeo sobre o que aconteceu no quarto do velho pai Whitmer e como isso fez parte da restauração do sacerdócio. Espero que tenham. Se gostaram, por favor, curtam e deixem seus comentários. Obrigado.